Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre que sem acento versus que com acento circunflexo. Temos aqui como exemplo duas frases. A primeira, comprar o que, com o que sendo acentuado com acento circunflexo, e a outra, comprar que objetos, desta vez com o que não acentuado. Sempre quando nós tivermos um que ele é monossílabo tônico, o que isso quer dizer? Tem apenas uma sílaba, monossílabo. E aqui o tônico indica que ele terá que ser acentuado, ele receberá. Nestes casos, ele aparecerá sempre em uma interrogação, uma pergunta, e ao final da frase. E também será acompanhado com a vogal O, ou seja, comprar o que, temos uma pergunta, ele aparece no final da oração e antecedendo a ele temos a vogal O. Por isso, desta vez, neste tipo de oração, ele é acentuado. Entretanto, no nosso segundo exemplo, comprar que objetos? Temos também uma pergunta. Entretanto, desta vez o que aparece no meio da frase não está acompanhado da vogal O. Por isso, dizemos que ele é monossílabo, uma sílaba, átono, pois não tem a nossa tonicidade para indicarmos por meio do acento circunflexo neste caso, e por ele não estar aparecendo ao final da interrogação da pergunta e não ser acompanhado nesta frase pela vogal O, ele não é acentuado. Portanto, quando nós temos o monossílabo tônico aparecendo ao final de uma pergunta e antecedendo a ele a vogal O, nós utilizamos o acento circunflexo na vogal E ao final da palavra. E quando ele aparece no meio de uma frase, é um monossílabo átono, e não está acompanhado, antecedendo a ele a vogal, nós não utilizamos o acento circunflexo. Agora, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Observe e prossiga acentuando a palavra que quando for tônica. Letra A. Para que serve isso? Aqui, nesta oração, temos uma pergunta, porém, a palavra que aparece no meio da oração e não está acompanhada da vogal O, antecedendo esta palavra. Uma outra observação é que, se nós observarmos para que serve isso, o que não traz uma tonicidade maior que as outras palavras. Diferentemente que o nosso exemplo, você fez isso porque, por exemplo, o que, ele é a última palavra e, consequentemente, ele será que terá mais tonicidade, a que aparecerá mais. Entretanto, neste caso, temos a palavra que no meio da frase, por isso ela não será acentuada. Letra B. Isto serve para quê? Aqui, desta vez, o nosso que está em uma pergunta ao final da frase, porém não está acompanhado, antecedendo a ele, com a vogal O. Desta vez, ele será acentuado ou não? Mesmo que a palavra aqui não esteja sendo acompanhada pela vogal O, como está no final da frase, que é uma pergunta, e se nós observarmos, diferentemente que na letra A, temos uma tonicidade maior, isto serve para que o que traz um som maior que as outras palavras, ele se destaca. Por isso, temos que utilizar o acento circunflexo, temos que acentuá-la, esta palavra, porém, mesmo que ela não esteja acompanhada da vogal O, pois está em uma pergunta e no final da oração. Logo, na letra B, nós acentuamos com acento circunflexo a palavra que desta vez é tônica. Uma observação também muito importante, que quando não acentuamos a palavra que, ela é monossílabo átono, é uma palavra átona, que não tem uma tonicidade maior, que necessita do acento circunflexo neste caso, porém, como na letra B, quando utilizamos o acento circunflexo, essa palavra é um monossílabo atônico. Aqui, neste caso, é tônico, pois nós utilizamos um acento para indicar a sua tonicidade maior. Letra C. Por que você fez isso?
Temos novamente uma pergunta, porém a palavra que aparece no início da frase. Como, seja no meio ou no início, a palavra que não será acentuada, pois, como já aprendemos, ela só recebe o acento circunflexo quando aparece ao final da pergunta. Por isso, na letra C, não iremos utilizar o acento circunflexo. Letra D. Por que motivo você fez isso? Novamente, temos basicamente a mesma pergunta, porém apenas acrescentamos a palavra motivo. Por que motivo, causa, razão ou circunstância você fez isso? Entretanto, a palavra que permanece no início da frase e, por isso, na letra D, também não utilizaremos o acento circunflexo na palavra que. E, por fim, a nossa letra E. Você fez isso por quê? Desta vez, a nossa palavra aqui, essa frase é relativa, é apenas o contrário, está na ordem inversa da letra D. E aqui nós temos o porquê, a palavra que, no final da pergunta. Mesmo que esteja sendo acompanhada pela preposição por, aqui não temos a vogal O antecedendo a palavra que, porém está no final da pergunta. Por isso, temos que acentuá-la, utilizando o acento circunflexo, pois, como na letra B, é monossílabo tônico. Logo, na letra E, nós acentuamos a palavra que. Antes de terminarmos a nossa aula, temos que fazer uma outra observação muito interessante para identificarmos nestes casos em que a palavra que é acompanhada pela preposição por, quando será acentuada e quando não será acentuada. Aqui, na nossa letra C, temos o porquê separado, como temos o que no início da frase sem acento. Como já aprendemos nas nossas aulas de ortografia, falando sobre porquê, separado com acento e sem acento e junto com acento e sem o acento, sempre quando tivermos o porquê no início da oração e for uma pergunta, será separado e sem acento. Porém, quando estiver ao final da pergunta, separado e com acento. Uma regra básica, perguntas separadas, respostas, motivos juntas. Neste caso, pergunta o porquê no início sem acento, porquê no final com acento. Também essa é uma das razões do qual o que não recebe acento quando ele não está no final da frase. E do mesmo motivo, porque ele é acentuado ao final da oração. Aqui é mais uma dica que podemos utilizar para diferenciarmos quando a frase, a palavra aqui, será acentuada e quando não será. E chegamos ao final da nossa aula, na qual aprendemos sobre a diferença e as regras do uso no acento no que ou também quando ele não será acentuado. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula, dica ou atividade.